O sol do meio-dia batia forte, deixando o ar tremendo acima da terra seca. O córrego raso cortava o silêncio do velho oeste com seu som suave, e foi ali, na beira daquela água brilhante, que ele a encontrou. Ajoelhada, respirando rápido, o vestido molhado colando nas pernas, como se denunciasse a pressa, ou a fuga. Quando ela ergueu os olhos, havia mais do que medo ali. Havia decisão e desespero. Vai logo, ou eu perco a coragem. Ela sussurrou, as mãos trêmulas segurando a barra do vestido. O fazendeiro se abaixou perto dela, sentindo a areia úmida ceder sob o joelho. A luz feroz do meio-dia iluminava cada detalhe. O suor na pele dela, o tremor no lábio, o brilho incômodo da água ao lado, como se o mundo estivesse prestes a revelar algo que ninguém deveria ver. Quando ela guiou a mão dele para onde queria, ele esperava um machucado, uma dor, um pedido simples de ajuda. Mas bastou um toque. O ar sumiu do peito dele. O rosto perdeu a cor. O fazendeiro empalideceu como quem entende tarde demais que tocou em algo que não deveria existir ali. Algo apertado, escondido, impossível de ser ignorado sob o sol implacável do deserto. E naquele instante, na beira do córrego, tudo mudou. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Samuel Vasconcelos. E hoje vou te levar para uma história que aconteceu lá onde o sol queima a terra e a justiça ainda era feita com as próprias mãos. Deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. Antes de tudo, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve agora, porque eu conheço o jogo. Você vai assistir até o final, vai curtir e vai esquecer de se inscrever. Então já resolve isso agora e bora pro vídeo. O fazendeiro chamava-se Tomás Ferreira e aos 41 anos já carregava no rosto as marcas de quem viu o mundo desabar mais de uma vez. As rugas ao redor dos olhos não eram só do sol, eram de noites em claro, de perdas que nunca cicatrizaram, de um silêncio que ele aprendeu a vestir como quem veste uma segunda pele. Sua fazenda ficava a 3 léguas da cidade de São Miguel, um punhado de casas de adobe perdidas entre montanhas secas e planícies sem fim. Ali, o tempo passava devagar, mas as feridas do passado pareciam nunca envelhecer. Tomás vivia sozinho desde que sua esposa, Clara, partira há 7 anos, levada por uma febre que nenhum médico conseguiu explicar. Desde então, ele cuidava das terras, dos cavalos e de uma solidão que crescia como erva daninha no peito. Não era homem de palavras, mas quando falava, cada sílaba tinha peso de pedra. Os vizinhos o respeitavam, os peões o temiam, e as mulheres da cidade sussurravam seu nome com uma mistura de curiosidade e cautela. Havia algo nele que afastava e atraía ao mesmo tempo, como fogo que aquece, mas também queima. Naquela manhã de setembro, Tomás cavalgava pelo limite de suas terras quando ouviu o som. Era um choro abafado, quase engolido pelo vento quente que varria o deserto. Ele puxou as rédeas do cavalo e ficou parado, os olhos vasculhando o horizonte. O córrego ficava ali perto, escondido atrás de uma fileira de arbustos secos, e foi de lá que o som veio novamente. Um gemido, um pedido mudo de socorro. Tomás desmontou devagar, amarrou o cavalo num galho retorcido e caminhou até a beira da água. O que encontrou ali fez seu coração disparar de um jeito que ele já tinha esquecido que existia. Uma mulher jovem, talvez 20 e poucos anos, estava ajoelhada na areia molhada. O vestido claro estava encharcado, colado ao corpo de um jeito que revelava mais do que escondia. Os cabelos escuros caíam sobre os ombros em mechas desalinhadas, e os olhos... os olhos eram do verde mais profundo que Tomás já tinha visto. Mas não era a beleza o que mais chamava a atenção naquele momento. Era o medo, o desespero e algo mais que ele não conseguia nomear. Vai logo,
ou eu perco a coragem, ela disse, a voz tremendo como folha ao vento. Tomás se ajoelhou ao lado dela, sentindo a umidade da areia atravessar o tecido da calça. Não perguntou nada. Não era hora de perguntas. Quando ela pegou a mão dele e a guiou para baixo do vestido, ele esperava encontrar um ferimento, um corte, algo que explicasse a dor no rosto dela. Mas o que seus dedos tocaram foi outra coisa, algo firme, apertado, amarrado com força contra a pele, como se quisesse esconder um segredo que o corpo insistia em revelar. Tomás sentiu o sangue fugir do rosto. Os olhos dele encontraram os dela, e naquele silêncio carregado de perguntas, ele entendeu o que estava diante dele. Sob aquele vestido molhado, sob aquelas amarras improvisadas, havia uma verdade que alguém tentava desesperadamente esconder. Uma vida que crescia onde não deveria ser vista. Quem fez isso com você? A voz dele saiu rouca, carregada de uma raiva antiga que ele pensava ter enterrado junto com a esposa. Ela não respondeu. Apenas balançou a cabeça e deixou as lágrimas escorrerem em silêncio. Tomás desfez as amarras com cuidado, sentindo cada nó como uma acusação contra quem quer que tivesse feito aquilo. Quando o tecido finalmente cedeu, a barriga dela apareceu, redonda, tensa, inconfundível. Ela estava esperando uma criança, e alguém a tinha forçado a esconder isso como se fosse uma vergonha, como se fosse um crime. Como você se chama? Ele perguntou, a voz agora mais suave. Helena, ela sussurrou. Helena Cortés. O nome ecoou na mente de Tomás como um sino de alerta. Cortés. Ele conhecia esse sobrenome. Todo mundo em São Miguel conhecia. Os Cortés eram a família mais poderosa da região, donos de terras, de gado, de homens. Dom Aurélio Cortés comandava tudo com mão de ferro, e sua palavra era lei naquele canto esquecido do mundo. Se Helena era uma Cortés, então o problema era muito maior do que Tomás imaginava. Você é da família do Dom Aurélio? Ele perguntou, já temendo a resposta. Helena fechou os olhos e assentiu devagar. Quando tornou a abri-los, havia uma determinação nova ali, misturada ao medo. Sou filha dele, a única filha. E esse filho que carrego, ela fez uma pausa, engolindo em seco. Esse filho é de quem meu pai jamais aceitaria. Por isso me mandou para cá, para esconder, para sumir, para fingir que eu nunca existi. Tomás sentiu o peso daquelas palavras como um soco no estômago. Dom Aurélio Cortés era conhecido por sua crueldade disfarçada de honra. Homem de princípios rígidos, dizia o povo. Homem de coração duro, pensava Tomás. E agora sua própria filha estava ali, fugida, escondida, carregando uma criança que o patriarca considerava uma mancha na reputação da família. Quem é o pai da criança? Tomás perguntou, sabendo que a resposta poderia mudar tudo. Helena hesitou. Os lábios tremeram. Os olhos buscaram algum ponto distante, como se a verdade estivesse escrita nas nuvens que passavam lá em cima. Era um dos peões da fazenda, Miguel. Nos amávamos em segredo, como só se ama quando tudo é proibido. Mas meu pai descobriu. Mandou emboscá-lo numa noite de lua cheia. Miguel não voltou, nunca mais voltou. A história se desenrolava como uma ferida aberta, e Tomás sentia cada palavra como se fosse dele a dor. Ele conhecia esse tipo de história. Tinha vivido algo parecido anos atrás, quando tentou proteger um amigo das garras de um homem poderoso. Naquela época, ele falhou. O amigo pagou com a vida. Tomás carregava essa culpa como uma corrente invisível presa aos tornozelos. Por que você veio para cá? Ele perguntou. Porque o córrego? Helena olhou para a água que corria suave ao lado deles. Disseram que esse córrego leva para fora das terras dos Cortés. Que se eu seguisse a água, encontraria liberdade. Mas estou fraca. Estou sozinha. E não sei mais se consigo continuar. Tomás ficou em silêncio por um longo momento. O sol continuava castigando, o vento continuava soprando, e o mundo continuava girando como se nada daquilo importasse. Mas ali, na beira daquela água, algo estava mudando. Algo dentro dele estava acordando depois de anos de sono forçado.
Você vai ficar na minha fazenda. Ele disse, a voz firme como quem toma uma decisão que não admite volta. Pelo menos até a criança nascer. Depois, a gente vê o que fazer. Helena arregalou os olhos. Você não sabe o que está oferecendo. Meu pai vai descobrir. Ele sempre descobre. E quando descobrir, deixa ele descobrir. Tomás interrompeu, levantando-se e estendendo a mão para ajudá-la. Eu já perdi tudo o que tinha para perder uma vez. Não tenho medo de homem nenhum. Muito menos de um que maltrata a própria filha. Helena pegou a mão dele e se levantou devagar. Por um instante, os dois ficaram ali, parados. Tão perto que podiam sentir o calor um do outro, apesar do sol escaldante. Havia algo nascendo naquele silêncio. Não era amor, não ainda, mas era o começo de algo. Uma fagulha, uma promessa, um pacto selado sem palavras. Tomás a ajudou a subir no cavalo e montou atrás dela, segurando as rédeas com uma mão e apoiando o corpo dela com a outra. A fazenda ficava a 1 hora de cavalgada, e durante todo o caminho nenhum dos dois disse nada. Não era preciso. Às vezes, o silêncio diz mais do que 1000 palavras, e naquele silêncio havia medo, esperança e a certeza de que a partir daquele momento nada seria como antes. Quando chegaram à fazenda, o sol já começava a descer, tingindo o céu de laranja e vermelho. Tomás ajudou Helena a desmontar e a levou para dentro da casa, uma construção simples de madeira e adobe, mas limpa e acolhedora. Preparou um quarto para ela, esquentou água para um banho e deixou comida na mesa. Fez tudo isso em silêncio, com a eficiência de quem está acostumado a cuidar das coisas sozinho. Por que você está fazendo isso? Helena perguntou quando ele já ia saindo do quarto. Tomás parou na porta. Não se virou. Apenas ficou ali, a silhueta recortada contra a luz dourada do fim de tarde. Porque alguém deveria ter feito isso por mim, uma vez, e não fez. Ele saiu e fechou a porta atrás de si. Helena ficou olhando para a madeira escura, tentando entender o homem que a tinha resgatado. Quem era Tomás Ferreira? Que fantasmas ele carregava? E por que, apesar de todo o perigo, ela se sentia mais segura ali do que em qualquer outro lugar do mundo? Do lado de fora, a noite começava a cair sobre o deserto. As estrelas surgiam uma a uma, como testemunhas silenciosas de tudo o que estava por vir. E lá longe, nas terras dos Cortês, Dom Aurélio já sabia que sua filha tinha desaparecido. Seus homens estavam selando os cavalos. A caçada estava prestes a começar. Tá gostando? Então já clica aí embaixo e se inscreve. Você tá vendo do celular, o botão tá aí do lado do seu dedão. É só tocar. Vai, eu espero. E enquanto Tomás olhava para o horizonte escuro, sem saber o que o amanhã traria, uma pergunta ecoava no silêncio da noite. Quanto tempo eles teriam antes que a sombra de Dom Aurélio alcançasse sua porta? Os dias seguintes passaram como água escorrendo entre os dedos. Rápidos demais para quem queria que durassem, lentos demais para quem esperava o pior. Helena se recuperava aos poucos na fazenda de Tomás, ganhando cor no rosto e força nas pernas. O barriga crescia visível agora, livre das amarras cruéis que a prendiam. E com ela crescia também algo entre os dois que nenhum deles ousava nomear. Eram olhares que duravam 1 segundo a mais do que deveriam. Eram mãos que se tocavam por acidente e demoravam a se separar. Era o silêncio compartilhado nas noites frias, quando a fogueira crepitava e as estrelas pareciam contar segredos que só os dois podiam ouvir. Tomás mantinha a rotina da fazenda com um rigor quase obsessivo. Acordava antes do sol, cuidava dos cavalos, consertava cercas, verificava as provisões. Mas agora havia algo diferente em seus movimentos. Uma energia nova, um propósito que tinha esquecido que existia. Helena o observava da janela do quarto, e cada vez que seus olhos se encontravam, ela sentia o coração acelerar de um jeito que não sentia desde Miguel. E isso a assustava, porque amar de novo significava ter algo a perder de novo. E ela já tinha perdido demais. Na quinta manhã, enquanto Helena ajudava a preparar o café,
Contra os protestos de Tomás, que insistia que ela deveria descansar, o som de cascos ecoou ao longe. Tomás largou a xícara na mesa e foi até a janela, os olhos estreitando contra a luz forte do amanhecer. 3 cavaleiros se aproximavam, levantando uma nuvem de poeira que parecia anunciar tempestade. "Vá para o quarto", ele disse, a voz baixa mas firme, "e não saia de lá até eu mandar." Helena não discutiu. Conhecia aquele tom. Era o tom de quem já enfrentou perigo antes e sabe reconhecê-lo à distância. Ela se recolheu ao quarto e fechou a porta, mas ficou com o ouvido colado na madeira, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Do lado de fora, Tomás esperou na varanda, os braços cruzados, a postura de quem não se intimida fácil. Os 3 homens pararam a poucos metros da casa e desmontaram devagar. O que liderava o grupo era alto e magro, com um bigode fino que parecia desenhado a carvão e olhos frios como o aço de uma lâmina. Tomás o reconheceu imediatamente. Era Gaspar, o braço direito de Dom Aurélio, o homem que fazia o trabalho sujo quando o patrão não queria sujar as próprias mãos. "Tomás Ferreira", Gaspar disse, o nome saindo como uma acusação. "Faz tempo que não nos vemos." "Não tempo suficiente." Tomás respondeu, sem se mover. Gaspar sorriu, mas não havia humor naquele sorriso. Era o sorriso de uma cobra antes de dar o bote. "Estamos procurando alguém, uma mulher. Fugiu das terras dos Cortês há alguns dias. Jovem, bonita, cabelos escuros. Talvez você tenha visto." "Vejo muita coisa por aqui", Tomás disse. "Coiotes, cobras, escorpiões, às vezes até homens que deveriam saber que não são bem-vindos." O sorriso de Gaspar desapareceu. Os 2 homens atrás dele levaram as mãos aos coldres, mas Gaspar ergueu a mão impedindo-os. "Não vim aqui para brigar, Ferreira. Vim fazer uma pergunta simples, e espero uma resposta simples. Dom Aurélio está preocupado com a filha. Quer apenas saber que ela está bem." "Preocupado", Tomás repetiu, a palavra saindo carregada de desprezo. Tão preocupado que a amarrou como um animal e a mandou para o deserto escondida. Esse tipo de preocupação, o rosto de Gaspar endureceu. Por um momento, o silêncio entre eles foi tão denso que parecia possível cortá-lo com uma faca. "Então ela está aqui", Gaspar disse, não como pergunta, mas como constatação. "Eu não disse isso. Não precisou." Gaspar deu um passo à frente e Tomás desceu da varanda. Os 2 agora, frente a frente, sob o sol que começava a esquentar. Eram 2 homens que se conheciam há anos, que já tinham estado do mesmo lado e de lados opostos, que sabiam exatamente do que o outro era capaz. "Escuta bem, Ferreira", Gaspar disse, a voz baixa como um sussurro de ameaça. Dom Aurélio mandou um recado. "Devolva a garota, e ninguém se machuca. Sua fazenda fica de pé, sua vida continua. Mas se insistir em se meter onde não é chamado..." Ele fez uma pausa, deixando a ameaça pairar no ar. Bem, você sabe como essas coisas terminam." Tomás não respondeu de imediato. Ficou olhando para Gaspar com uma calma que parecia irritar o outro ainda mais. Quando finalmente falou, sua voz era firme como rocha. "Diz pro Dom Aurélio que a filha dele está segura, mais segura do que nunca esteve na casa dele, e que se ele quiser ela de volta, vai ter que vir buscar pessoalmente. Mas avisa também que eu não sou mais o homem que ele conheceu. Eu não tenho mais nada a perder, e homem sem nada a perder é a coisa mais perigosa que existe." Gaspar ficou parado por um longo momento, avaliando as palavras, medindo o oponente. Então, devagar, ele recuou. "Você tem 3 dias, Ferreira. 3 dias para pensar direito. Depois disso, Dom Aurélio vem pessoalmente. E quando ele vier, não vai ser para conversar." Os 3 homens montaram e partiram tão rápido quanto chegaram, deixando apenas a poeira e o eco de uma ameaça que Tomás sabia ser real. Ele ficou parado na varanda até que os cavaleiros desaparecessem no horizonte. Então entrou em casa e foi até o quarto de Helena.
Ela estava sentada na cama, as mãos sobre a barriga, os olhos cheios de lágrimas que se recusavam a cair. Eu ouvi tudo, ela disse. Você deveria me entregar. Não vale a pena arriscar sua vida por mim. Tomás se sentou ao lado dela tão perto que seus joelhos se tocavam. Helena, escuta. Há 7 anos eu perdi minha esposa. Ela adoeceu e eu não pude fazer nada. Fiquei parado, impotente, vendo a vida escapar dela um pouco de cada vez. Desde então prometi a mim mesmo que nunca mais ficaria parado quando pudesse agir. Você apareceu na minha vida como um sinal, uma segunda chance, e eu não vou desperdiçar. Helena olhou para ele, e pela primeira vez desde que tinham se conhecido, ela viu além da armadura que ele usava. Viu o homem ferido por baixo, o homem que ainda acreditava em algo. Apesar de tudo, você mal me conhece, ela sussurrou. Eu sei, ele disse, mas às vezes não é preciso conhecer alguém por muito tempo para saber que vale a pena lutar por ela. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de um significado que nenhum dos dois estava pronto para admitir completamente. Helena estendeu a mão e tocou o rosto de Tomás, sentindo a aspereza da barba por fazer, o calor da pele sob o sol que entrava pela janela. E se meu pai vier mesmo? Ela perguntou. E se ele trouxer todos os seus homens? Então a gente enfrenta juntos, Tomás respondeu. Você não está mais sozinha, Helena. Nunca mais. Ela sorriu, um sorriso pequeno, frágil, mas verdadeiro. Era o primeiro sorriso genuíno que dava desde que Miguel partira, e naquele momento algo mudou definitivamente entre eles. Não era mais apenas gratidão de um lado e compaixão do outro. Era o início de algo maior, algo que crescia silencioso como a criança no ventre dela, mas tão forte quanto as raízes de um carvalho velho. Os 3 dias seguintes foram de preparação. Tomás reforçou as defesas da fazenda, verificou suas armas, estocou provisões. Helena insistiu em ajudar, e ele não teve coragem de recusar. Trabalhavam lado a lado durante o dia, e à noite conversavam perto da fogueira, compartilhando histórias, medos, esperanças. Ela contou sobre Miguel, como se conheceram, como se apaixonaram, como planejavam fugir juntos antes que Dom Aurélio descobrisse. Tomás contou sobre Clara, sua risada, seu jeito de cantar enquanto cozinhava, o vazio que ela deixou quando partiu. Na segunda noite, enquanto as chamas dançavam e as sombras brincavam nas paredes, Helena fez uma pergunta que vinha guardando desde o primeiro dia. Por que você nunca se casou de novo? Um homem como você... Não deve faltar mulher interessada em São Miguel. Tomás ficou em silêncio por um momento, os olhos perdidos no fogo. Porque eu achava que não merecia, ele disse finalmente. Achava que tinha falhado com Clara de algum jeito, que se eu tivesse feito algo diferente, ela ainda estaria aqui. Carreguei essa culpa por anos. Ela virou minha companhia, minha desculpa para não viver de verdade. E agora? Helena perguntou, a voz suave. Tomás olhou para ela, e nos olhos dele havia algo que não estava ali antes. Uma luz, uma abertura. Agora eu estou começando a entender que culpa não traz ninguém de volta. Que a melhor forma de honrar quem partiu é continuar vivendo. Vivendo de verdade. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era cheio de tudo que não precisava ser dito. Helena se aproximou dele, encostando a cabeça em seu ombro. Tomás hesitou por um instante, então passou o braço ao redor dela, puxando-a para perto. Ficaram assim até o fogo virar brasa, até as estrelas começarem a desaparecer, até o primeiro clarão do amanhecer pintar o horizonte de rosa e dourado. Mas a paz daquela noite era apenas o prelúdio da tempestade. No terceiro dia, quando o sol atingiu o ponto mais alto do céu, Tomás viu a poeira subindo ao longe. Não eram 3 cavaleiros dessa vez, eram 12, e à frente deles, montado num cavalo negro como a noite, vinha Dom Aurélio Cortês em pessoa. Helena estava na cozinha quando ouviu Tomás gritar seu nome. Correu até a varanda e viu o que ele via. O exército particular de seu pai se aproximando como uma onda de destruição.
e no centro, o homem que ela mais temia no mundo. Entre na casa, Tomás disse, já pegando o rifle que mantinha perto da porta, e dessa vez não saia por nada. Tomás, são muitos. Você não pode enfrentá-los sozinho. Ele se virou para ela e no rosto dele havia uma determinação que beirava a loucura ou a coragem mais pura. Eu não vou entregar você, Helena, nem que seja a última coisa que eu faça. Ela queria discutir, queria gritar, queria fazer ele entender que nenhuma vida valia mais que a dele. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele a puxou para um beijo. Foi rápido, intenso, desesperado. O beijo de quem não sabe se terá outro. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Agora vai, ele disse, e cuida dessa criança. Não importa o que aconteça. Helena entrou na casa, mas não foi para o quarto. Foi até a janela dos fundos, de onde podia ver sem ser vista. Do lado de fora, Dom Aurélio e seus homens tinham parado a 50 metros da casa. O patriarca desmontou devagar, com a arrogância de quem está acostumado a ter o mundo aos seus pés. Tomás Ferreira. A voz de Dom Aurélio era grave e carregada de desprezo. Você deveria ter aceitado a oferta de Gaspar. Agora é tarde demais para acordos. Tomás desceu da varanda, o rifle na mão, mas apontado para baixo. Não queria começar um tiroteio. Não ainda. Dom Aurélio, ele disse, sua filha está segura, está bem cuidada, e não quer voltar para sua casa. O que minha filha quer não importa, Dom Aurélio respondeu. O que importa é a honra da família. E essa honra foi manchada quando ela se deitou com um peão imundo, o homem que ela amava. Tomás corrigiu. O homem que você mandou silenciar. Dom Aurélio sorriu, mas era um sorriso frio, desprovido de humanidade. Fiz o que qualquer pai faria para proteger sua linhagem, e vou fazer de novo se for preciso. Então vai ter que passar por mim primeiro. Tá gostando? Então já clica aí embaixo e se inscreve. Você tá vendo do celular, o botão tá aí do lado do seu dedão. É só tocar. Vai, eu espero. O vento soprou forte naquele momento, levantando a poeira entre os dois homens. Dom Aurélio ergueu a mão, pronto para dar a ordem que desencadearia o confronto. Os pistoleiros ao redor dele sacaram suas armas. Tomás ergueu o rifle. E bem quando parecia que o primeiro tiro ia rasgar o silêncio do deserto, um grito ecoou da casa. Um grito de dor que fez todos pararem. Helena. As dores do parto tinham começado. E enquanto o sol queimava impiedoso e os homens se encaravam com as armas em punho, uma pergunta pairava no ar quente do deserto. O que Dom Aurélio escolheria? A vingança ou o sangue do próprio sangue? O grito de Helena rasgou o ar como um relâmpago em noite clara. E por um instante que pareceu durar uma eternidade, tudo ficou suspenso. Os pistoleiros de Dom Aurélio mantinham as armas erguidas, os dedos nos gatilhos, prontos para transformar aquela fazenda em cemitério. Tomás sentia o coração batendo nos ouvidos, o rifle pesando nas mãos como se carregasse o destino de todos ali. E Dom Aurélio, o grande patriarca, o homem que se considerava acima de qualquer lei, estava parado com a mão ainda erguida, o rosto contorcido entre a raiva e algo que ele não conseguia nomear. Outro grito veio de dentro da casa, mais agudo, mais desesperado. Era o som de uma mulher trazendo uma vida ao mundo, o som mais antigo e mais sagrado que existe. E mesmo ali, cercado de homens armados e sede de vingança, aquele som tinha poder, tinha verdade. Sua filha está parindo, Tomás disse, a voz firme apesar do caos. Se você veio aqui para levá-la, vai ter que esperar, porque neste momento ela precisa de ajuda, não de armas. Dom Aurélio baixou a mão devagar, os olhos estreitando enquanto processava a situação. Ele era muitas coisas. Cruel, orgulhoso, implacável, mas não era estúpido. Sabia que um tiroteio agora poderia custar a vida da filha e do neto que ela carregava. E por mais que negasse, por mais que tentasse enterrar esse sentimento sob camadas de honra e tradição, havia uma parte dele que ainda se importava. Uma parte pequena,
quase esquecida, mas presente. Gaspar, ele disse, a voz controlada, mande os homens recuarem. Vamos esperar. Gaspar hesitou, claramente surpreso com a ordem. Senhor, temos vantagem. Podemos acabar com isso agora e levar a garota depois. Dom Aurélio se virou para o braço direito com um olhar que faria um lobo recuar. Eu disse para esperar. Questiona minhas ordens de novo e você vai descobrir o que acontece com quem me desobedece. Gaspar engoliu em seco e fez sinal para os outros. Os pistoleiros baixaram as armas e recuaram alguns metros, formando um semicírculo ao redor da fazenda. Não tinham ido embora. Ainda eram uma ameaça, mas por enquanto a violência estava suspensa. Tomás não perdeu tempo. Correu para dentro da casa, deixando o rifle na varanda, e encontrou Helena deitada na cama, o rosto coberto de suor, as mãos agarrando os lençóis como se fossem a única coisa que a mantinha no mundo. As dores vinham em ondas cada vez mais fortes, e ela mordia o lábio para não gritar, para não dar ao pai lá fora a satisfação de ouvir sua agonia. Estou aqui, Tomás disse, ajoelhando-se ao lado dela e pegando sua mão. Você não está sozinha. Eu prometi, lembra? Helena olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas, de dor, de medo, de esperança. A criança está vindo, ela disse entre respirações ofegantes. Está vindo agora. Tomás nunca tinha ajudado num parto antes. Clara e ele nunca tiveram filhos. Uma das muitas dores silenciosas do casamento deles. Mas naquele momento, com Helena precisando dele mais do que nunca, ele encontrou dentro de si uma força que não sabia que existia. Esquentou água, pegou panos limpos e fez tudo o que a intuição mandava. Ficou ao lado dela, segurando sua mão durante as contrações, sussurrando palavras de encorajamento quando a dor parecia insuportável. Do lado de fora, Dom Aurélio tinha desmontado e caminhava de um lado para outro, como um animal enjaulado. Os gritos que vinham da casa o atingiam como flechas, cada um lembrando que ali dentro estava sua filha, a menina que ele um dia carregou nos braços, que ensinou a montar, que prometeu proteger de todos os perigos do mundo. E agora ela estava parindo o filho de um homem que ele mandara silenciar, protegida por um fazendeiro que tinha coragem de enfrentá-lo. O mundo tinha virado de cabeça para baixo, e Dom Aurélio não sabia mais onde ficava o chão. As horas passaram lentas como mel, escorrendo de uma colher. O sol atravessou o céu, transformando o azul em laranja, depois em vermelho, depois em roxo profundo. As estrelas começaram a aparecer, uma a uma, testemunhando silenciosas o drama que se desenrolava naquela fazenda perdida no deserto. E finalmente, quando a lua já estava alta no céu, um som diferente cortou a noite. Não um grito de dor, mas um choro. O choro de uma criança recém-chegada ao mundo. Tomás segurou o bebê nas mãos. Uma menina pequena e perfeita, com os cabelos escuros da mãe e os olhos que ainda não tinham decidido que cor seriam. Limpou-a com cuidado, envolveu-a num pano macio e a colocou nos braços de Helena. E naquele momento, vendo mãe e filha juntas pela primeira vez, ele sentiu algo que pensava ter perdido para sempre. Esperança. Ela é linda, Helena sussurrou, as lágrimas agora de alegria escorrendo pelo rosto. Tão linda quanto o pai dela. Tomás ficou em silêncio, respeitando a intimidade daquele momento. Mas quando Helena ergueu os olhos para ele, havia gratidão ali que palavras não conseguiam expressar. Você salvou a nós duas, ela disse. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer, precisa descansar. E amanhã... Ele hesitou pensando no exército que ainda cercava a fazenda. Amanhã a gente resolve o resto. Mas o resto não ia esperar até amanhã. Mal Tomás tinha terminado de falar, uma batida forte ecoou na porta da frente. Ele se levantou, o coração acelerando novamente, e foi até a entrada. Quando abriu, encontrou Dom Aurélio parado ali, sozinho, sem armas, sem guarda-costas. Apenas um homem velho diante de uma porta com uma expressão no rosto que Tomás nunca tinha visto antes. Eu quero ver, Dom Aurélio disse, a voz mais baixa do que Tomás jamais ouvira. Quero ver minha filha.
e minha neta. Tomás ficou parado por um longo momento, avaliando o homem diante dele. Podia negar, podia fechar a porta na cara dele, podia lembrá-lo de todas as crueldades que tinha cometido contra a própria família. Mas algo o deteve. Talvez fosse a exaustão, talvez fosse a esperança de que até o coração mais duro pode amolecer. Ou talvez fosse apenas a certeza de que aquela decisão não era dele para tomar. Vou perguntar para Helena, ele disse. Espera aqui. Voltou ao quarto e contou para Helena quem estava na porta. Ela ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno, os olhos fixos na filha adormecida em seus braços. Quando finalmente falou, sua voz era firme, mas havia nela uma nota de algo que poderia ser compaixão, ou talvez apenas cansaço. Deixa ele entrar, ela disse, mas fica aqui, não me deixa sozinha com ele. Tomás assentiu e foi buscar Dom Aurélio. O patriarca entrou na casa devagar, como se estivesse pisando em terreno sagrado. Seus olhos varreram o ambiente simples, tão diferente da mansão luxuosa onde vivia, e finalmente pousaram na cama onde Helena estava deitada com a criança. Por um momento, ninguém disse nada. Dom Aurélio se aproximou devagar, cada passo parecendo custar um esforço imenso. Quando chegou ao lado da cama, ele se ajoelhou, o grande Dom Aurélio Cortês ajoelhado diante da filha que tinha rejeitado. É uma menina, Helena disse, a voz neutra. Dom Aurélio olhou para a criança, e algo aconteceu em seu rosto. As linhas duras se suavizaram. Os olhos, sempre frios, brilharam com umidade. Era como ver uma muralha de pedra rachando depois de séculos de intempéries. Ela se parece com você, ele disse, a voz rouca. Quando você nasceu, tão pequena, tão perfeita. Helena não respondeu. Ficou olhando para o pai, esperando. Esperando uma explicação, um pedido de desculpas, alguma coisa que justificasse anos de controle, de crueldade, de decisões tomadas em nome de uma honra que só ele entendia. Eu errei, Dom Aurélio disse finalmente, as palavras saindo como se arrancadas à força. Com você, com Miguel, com tudo. Achei que estava protegendo a família, mas estava apenas protegendo meu orgulho. E esse orgulho me custou minha filha. Miguel está vivo? Helena perguntou, a esperança brotando na voz, apesar de tudo. O silêncio que se seguiu foi a pior resposta possível. Dom Aurélio baixou a cabeça. Não, ele disse. Eu dei a ordem, e não há nada que eu possa fazer para mudar isso. Helena fechou os olhos, e as lágrimas vieram, silenciosas, quentes, carregando toda a dor que ela tinha segurado durante meses. Tomás deu um passo à frente, pronto para expulsar Dom Aurélio, mas Helena ergueu a mão, impedindo-o. O que você quer de mim? Ela perguntou ao pai, a voz tremendo. Quer que eu perdoe? Quer que eu volte para casa como se nada tivesse acontecido? Não, Dom Aurélio disse, e pela primeira vez havia honestidade em sua voz. Não espero perdão, não mereço, só quero... Ele hesitou, procurando as palavras. Só quero a chance de ser diferente. Com ela, ele olhou para a neta. Com essa criança que não tem culpa de nada. Deixa eu ser o avô que não consegui ser pai. O quarto ficou em silêncio novamente. Do lado de fora, os grilos começavam a cantar, e o vento noturno trazia o cheiro de terra seca e promessas não cumpridas. Helena olhou para Tomás, buscando nele alguma orientação. Mas os olhos dele diziam apenas uma coisa. A decisão era dela. Eu não sei se consigo perdoar, Helena disse finalmente, voltando-se para o pai. Talvez nunca consiga, mas essa criança merece conhecer a família dela. Toda ela, inclusive você. Então, vamos tentar. Um dia de cada vez. Falta pouco para o final, mas antes... Se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Um clique seu faz toda a diferença para esse canal crescer. Bora pro desfecho? Dom Aurélio assentiu, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto enrugado. Ele estendeu a mão e tocou a testa da neta com uma delicadeza que ninguém imaginava que ele possuía. A criança se mexeu, fez um barulho suave e voltou a dormir.
E naquele gesto simples, algo começou a mudar. Não tudo, não de uma vez, mas o suficiente. Tomás observava a cena em silêncio e no peito dele crescia uma sensação estranha. Era como se a fazenda, que por tantos anos tinha sido apenas um lugar de trabalho e solidão, estivesse se transformando em algo mais, algo que ele tinha perdido quando Clara partiu e que achava que nunca mais encontraria. Mas a noite ainda não tinha terminado. E enquanto Dom Aurélio estava ali, ajoelhado em redenção silenciosa, nenhum deles percebeu a sombra que se movia do lado de fora. Gaspar, observando pela janela, o rosto contorcido de raiva por ter sido ignorado, humilhado, deixado de lado. Ele tinha servido Dom Aurélio por 20 anos, feito todo o trabalho sujo, silenciado todo o inimigo. E agora via seu patrão ajoelhado diante de uma garota que ele considerava uma traidora, num momento de fraqueza que não combinava com o homem que Gaspar conhecia. Se Dom Aurélio estava ficando mole, pensou Gaspar, então talvez fosse hora de alguém tomar as rédeas. Alguém que ainda acreditava na velha ordem, alguém que não tinha medo de fazer o que era necessário. Ele recuou nas sombras e foi até onde os outros pistoleiros esperavam. Alguns dormiam, outros jogavam cartas na luz fraca de uma lamparina. Gaspar os chamou para perto e falou em voz baixa, plantando sementes de desconfiança, de ambição, de revolta. Nem todos concordaram. Alguns ainda eram leais a Dom Aurélio, mas 6 deles viram a oportunidade e a agarraram. 6 homens dispostos a tomar o que achavam que mereciam. E enquanto lá dentro 3 gerações se reconciliavam aos poucos, lá fora uma nova tempestade se formava, silenciosa, traiçoeira, mortal. E quando ela finalmente caísse, ninguém estaria preparado. O que Gaspar planejava fazer quando o sol nascesse? E será que Tomás perceberia a tempo que o perigo não tinha ido embora, apenas mudado de forma? A noite avançou em silêncio pesado, carregando consigo segredos e conspirações que ainda não tinham nome. Dentro da casa, Helena finalmente dormia com a filha nos braços, exausta pelo parto, mas em paz pela primeira vez em meses. Dom Aurélio tinha saído do quarto e agora estava sentado na varanda, os olhos perdidos nas estrelas, o peso das próprias escolhas curvando seus ombros de um jeito que ninguém jamais vira. Tomás ficou acordado, vigiando, pressentindo que algo não estava certo. O vento do deserto trazia um sussurro de perigo que ele não conseguia ignorar. Quando os primeiros raios de sol começaram a pintar o horizonte de dourado, Tomás já estava de pé há horas. Preparou café, verificou as armas e saiu para a varanda onde Dom Aurélio ainda estava sentado, imóvel como uma estátua de sal. Você não dormiu, Tomás disse, não como pergunta. Não consegui, Dom Aurélio respondeu. Fiquei pensando em tudo que fiz, em tudo que deveria ter feito diferente. É estranho. Passei a vida inteira construindo um império, acumulando terras, gado, poder, e agora olho para trás e vejo que a única coisa que realmente importava eu quase destruí com minhas próprias mãos. Tomás não respondeu de imediato. Ficou olhando para o horizonte, onde a luz do amanhecer transformava o deserto num mar de ouro e vermelho. Ainda dá tempo de consertar, ele disse finalmente. Nunca é tarde demais para começar de novo. Dom Aurélio olhou para o fazendeiro com uma expressão que misturava surpresa e respeito. Você é um homem estranho, Ferreira. Eu vim aqui para levar minha filha à força. Trouxe 12 homens armados. Ameacei sua vida. E mesmo assim, você me trata com mais dignidade do que eu mereço. Não estou fazendo isso por você, Tomás disse, honesto. Estou fazendo por Helena e pela criança. Elas merecem uma família inteira, não pedaços quebrados de ódio e ressentimento. O silêncio que se seguiu foi interrompido por um som que fez ambos os homens ficarem em alerta. Cavalos se aproximando. Tomás pegou o rifle e correu até a beirada da varanda. O que viu fez seu sangue gelar.
Gaspar vinha cavalgando na frente, seguido por 6 homens, todos armados até os dentes. Mas o que mais chamava a atenção era a expressão no rosto do braço direito. Não era a frieza habitual. Era triunfo, era ambição desmascarada. Dom Aurélio! Gaspar gritou, parando a poucos metros da casa. É hora de acabar com essa palhaçada. Você passou a noite ajoelhado diante de uma pirralha que envergonhou sua família. Perdeu o respeito dos homens. Perdeu o direito de liderar. Agora, ou você vem comigo por bem, ou vai por mal. E o fazendeiro e a garota vão junto, mas em caixões. Dom Aurélio se levantou devagar, a surpresa dando lugar a uma raiva fria que Tomás conhecia bem. Era a raiva de um homem que foi traído por quem mais confiava. Gaspar. A voz do patriarca era baixa, mas cortante como navalha. Você serviu minha família por 20 anos, comeu na minha mesa, dormiu sob meu teto, e é assim que me agradece? Agradecer? Gaspar cuspiu no chão. Eu fiz todo o trabalho sujo, silenciei seus inimigos, limpei suas bagunças e nunca recebi nada além de ordens e desprezo. Agora é minha vez de tomar o que mereço. E o que você acha que merece? Tudo. As terras, o gado, o poder. E se sua filha vier junto, bem... Ele sorriu de um jeito que fez Tomás apertar o rifle com mais força. Ela pode ser útil de outras formas. Dom Aurélio deu um passo à frente, mas Tomás o segurou pelo braço. Espera, ele disse baixo. São 7 contra 2. Não podemos vencer num confronto direto. Então o que você sugere? Dom Aurélio perguntou, a frustração evidente na voz. Tomás olhou ao redor, avaliando as opções. A casa ficava numa elevação leve do terreno, o que dava alguma vantagem. Os estábulos ficavam atrás, onde os cavalos de Dom Aurélio ainda estavam. E havia algo mais, algo que ele tinha notado na noite anterior, mas não dera importância. Os outros 6 homens, ele disse. Os que não estão com Gaspar, onde estão? Dom Aurélio franziu a testa, entendendo. Acampados do outro lado do morro. Não devem saber o que está acontecendo. Então alguém precisa avisá-los. E eu tenho uma ideia. Dentro da casa, Helena tinha acordado com o barulho. Segurava a filha contra o peito, o coração batendo forte, os olhos arregalados de medo. Quando Tomás entrou correndo, ela já sabia que algo estava muito errado. O que está acontecendo? Ela perguntou. Gaspar traiu seu pai. Está lá fora com 6 homens. Quer tomar tudo à força. Helena fechou os olhos por um momento, processando a informação. Quando os abriu novamente, havia neles uma determinação que Tomás ainda não tinha visto. O que eu posso fazer? Ela perguntou. Você conhece esses homens melhor do que ninguém. Sabe quem ainda é leal ao seu pai? Ricardo e Mateus. Ela disse sem hesitar. São velhos amigos da família. Nunca seguiriam Gaspar se soubessem o que ele está fazendo. Eles estão do outro lado do morro. Se você conseguir chegar até lá sem ser vista... Eu consigo, Helena disse, já se levantando. Mas e a criança? Tomás olhou para o bebê adormecido. Tão pequeno, tão vulnerável. Então olhou para Helena, e nos olhos dela viu a mesma coisa que via nos seus próprios. Disposição de fazer qualquer coisa para proteger quem amavam. Eu cuido dela, ele disse. Você vai rápido, avisa os homens, e volta. Seu pai e eu vamos segurar Gaspar o máximo possível. Helena assentiu, colocou a filha cuidadosamente numa cesta acolchoada, beijou a testa dela e saiu pelos fundos da casa, movendo-se com uma agilidade surpreendente para alguém que tinha dado à luz há poucas horas. Tomás a observou desaparecer atrás dos arbustos. Então voltou para a varanda onde Dom Aurélio esperava. Helena foi buscar reforços, ele disse. Agora é nossa vez de ganhar tempo. Os 2 homens se posicionaram atrás de pilares, rifles em punho, enquanto Gaspar e seus homens se aproximavam. O sol já estava mais alto agora, batendo forte, transformando cada sombra em miragem. O ar cheirava a poeira e tensão. Última chance, Dom Aurélio! Gaspar gritou. Saia daí com as mãos erguidas, e eu prometo que sua filha não vai sofrer, muito.
Você sempre foi um verme, Gaspar. Dom Aurélio respondeu. Mas eu fui cego demais para ver. Cego é pouco. Você está acabado, velho. Aceita logo. O primeiro tiro veio sem aviso. Um dos homens de Gaspar, nervoso demais, apertou o gatilho antes da hora. A bala passou zunindo perto da cabeça de Tomás, arrancando lascas do pilar de madeira. A resposta veio imediata. Tomás mirou e atirou, acertando o homem no ombro e derrubando-o do cavalo. A partir daí, foi caos. Tiros ecoavam pelo deserto como trovões secos. Poeira subia, cavalos relinchavam, homens gritavam. Tomás e Dom Aurélio se revezavam entre atirar e se proteger, tentando manter os atacantes à distância. Mas eram apenas 2 contra 6, e a munição não era infinita. Estamos ficando sem balas! Dom Aurélio gritou, trocando o carregador do rifle. Aguenta mais um pouco, Tomás respondeu. Helena vai conseguir. Mas cada segundo parecia uma eternidade. Gaspar tinha desmontado e se aproximava pela lateral, aproveitando a cobertura de um bebedouro de pedra. Os outros homens faziam o mesmo, cercando a casa como lobos cercam uma presa ferida. Dentro da casa, a bebê começou a chorar. Um choro fino, assustado, que cortava o coração de Tomás. Ele pensou em Clara, em todos os filhos que nunca tiveram, em todas as promessas não cumpridas. E pensou em Helena, correndo pelo deserto para salvar todos eles. Não podia falhar, não dessa vez. Dom Aurélio! Ele gritou. Cobre-me! Antes que o patriarca pudesse responder, Tomás saiu da proteção do pilar e correu para a lateral da casa, atirando enquanto se movia. Era loucura pura e ele sabia, mas às vezes a loucura é tudo o que resta quando a razão falha. 2 homens de Gaspar caíram antes de conseguir reagir. Um terceiro tentou mirar em Tomás, mas Dom Aurélio o acertou primeiro. Restavam 3, Gaspar e mais 2. E Tomás estava exposto, sem cobertura, a poucos metros de seus inimigos. Gaspar sorriu, erguendo a arma. Acabou, fazendeiro. Você lutou bem, mas não bem o bastante. O dedo de Gaspar estava no gatilho quando o som de cascos ecoou novamente, mas dessa vez vinha de trás, do outro lado do morro. Helena cavalgava na frente, seguida por Ricardo, Mateus e mais 4 homens leais a Dom Aurélio. O reforço tinha chegado. O que aconteceu a seguir foi rápido. Os 2 homens que restavam com Gaspar viram os números mudarem e jogaram as armas no chão, rendendo-se. Gaspar, no entanto, não era homem de desistir fácil. Ele girou e apontou a arma para Helena, que ainda se aproximava. Se eu vou cair, não vou cair sozinho, ele gritou. Mas antes que pudesse atirar, um estampido ecoou, e Gaspar caiu de joelhos, a arma escapando de sua mão. Tomás estava de pé, o rifle ainda fumegando, o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. Ele tinha atirado sem pensar, agido por instinto puro, e tinha acertado. Gaspar olhou para o ferimento na perna, então olhou para Tomás com uma mistura de ódio e descrença. Você... Ele começou, mas não terminou. Ricardo e Mateus já estavam em cima dele, desarmando-o, amarrando-o como o traidor que era. Helena desmontou e correu para a casa, onde a filha ainda chorava. Tomás a seguiu, as pernas tremendo de exaustão e alívio. Quando ele entrou no quarto e viu Helena segurando a bebê, acalmando-a com palavras suaves, algo dentro dele finalmente se soltou. A tensão, o medo, a adrenalina, tudo se dissolveu, deixando apenas um cansaço profundo e uma paz estranha. Do lado de fora, Dom Aurélio dava ordens aos homens leais, organizando o transporte de Gaspar e dos outros traidores para a cidade, onde enfrentariam a justiça. Mas quando terminou, ele não montou no cavalo. Em vez disso, caminhou até a casa e parou na porta do quarto onde Helena e Tomás estavam. Ferreira, ele disse, a voz ainda rouca do tiroteio. Você salvou minha filha, salvou minha neta e me salvou de mim mesmo. Não sei como agradecer. Tomás olhou para Helena, que sorria apesar de tudo. Olhou para a bebê, que finalmente dormia de novo.
e sentiu que as palavras que precisava dizer eram simples, mas verdadeiras. Não precisa agradecer, ele disse. Só precisa fazer diferente a partir de agora. Dom Aurélio assentiu devagar. Vou fazer, prometo. Os dias que se seguiram foram de cura, não apenas dos ferimentos do corpo, mas também das feridas da alma. Helena ficou na fazenda de Tomás enquanto se recuperava do parto, e Dom Aurélio vinha visitar todos os dias, aprendendo aos poucos a ser o pai e o avô que nunca tinha sido. Era estranho ver o grande patriarca sentado no chão da varanda, brincando com a neta, mas era também bonito. Era a prova de que até os corações mais duros podem mudar, e entre Tomás e Helena, algo crescia silencioso como o nascer do sol, suave, constante, inevitável. Não era o amor arrebatador que ela sentira por Miguel. Era algo diferente, mais calmo, mais profundo. O amor de duas pessoas que já conheciam a dor e escolhiam mesmo assim se abrir para a possibilidade de felicidade. Numa noite de lua cheia, 3 semanas depois do confronto, Helena e Tomás estavam sentados na varanda, olhando para as estrelas. A bebê dormia dentro da casa, e o mundo estava em paz. Como você vai chamar ela? Tomás perguntou. Helena sorriu. Aurora, ela disse, porque ela nasceu quando a escuridão era maior, e trouxe a luz de volta. Tomás repetiu o nome baixinho, sentindo o peso e a beleza dele. Aurora. É perfeito. Helena se virou para ele, os olhos verdes brilhando na luz da lua. Tomás, eu sei que é cedo, sei que ainda tenho muito a curar, mas quando olho para você, sinto que talvez eu possa ser feliz de novo. Você me faz acreditar nisso. Ele não respondeu com palavras, apenas se inclinou e a beijou, devagar, suave, como quem sela uma promessa. E naquele beijo havia tudo o que eles não conseguiam dizer: a gratidão, a esperança, o começo de algo novo. 1 ano depois, eles se casaram numa cerimônia simples na fazenda, sob o mesmo céu estrelado que tinha testemunhado tanta dor e tanta redenção. Dom Aurélio conduziu a filha até o altar improvisado e pela primeira vez em décadas havia lágrimas de alegria em seus olhos. Aurora, já dando os primeiros passos, jogava flores pelo caminho, rindo daquele jeito que só crianças conseguem rir. E quando Tomás olhou para Helena, sua esposa, sua parceira, sua segunda chance, ele entendeu algo que tinha levado 41 anos para aprender. A vida não é feita apenas das tragédias que nos destroem. É feita também dos momentos em que escolhemos nos levantar, sacudir a poeira e caminhar em direção à luz. Porque no fim, não importa quantas vezes você caia, o que importa é que você se levante. E naquele rancho perdido no meio do deserto, onde a poeira dançava ao vento e o sol queimava a terra seca, 3 gerações encontraram o que achavam ter perdido para sempre: um lar, uma família e a certeza de que o amanhã sempre pode ser melhor que o ontem. E o vento soprava calmo, a noite era serena e no peito de quem ama a esperança é eterna. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é raridade na internet. Agora só falta uma coisa: se inscrever. Não custa nada para você, mas para mim vale muito. E assim o YouTube te entrega os próximos vídeos na hora, sem esforço. Fechado?